Olá, YouTube, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje veremos aqui um vídeo do canal Abismo do Medo. E o título do vídeo é A Bizarra Vida de Chris Chan. Não deixem de se inscrever no canal Abismo do Medo para assistir sem os meus comentários aí. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar e vambora para mais um react. Você, ou até mesmo seus pais, já devem ter assistido a um filme de comédia chamado O Show de Truman, que passou várias vezes na TV. O longa é estrelado pelo Jim Carrey e conta a história de um homem chamado Truman, que vive normalmente junto com a sua esposa. Assisti já isso daqui. Eu lembro daquela parte da chuva que chovia só nele, né? Até descobrir que a sua vida inteira é uma farsa, com pessoas lhe observando 24 horas por dia, através de câmeras escondidas na sua casa e na cidade. Mas se eu te dissesse que existe um indivíduo que é basicamente o Truman da vida real, e que ele também teve a sua vida documentada e assistida por várias pessoas, Teve? Olha só, esse é o Chris Chan, então? incluindo algumas que só queriam zoar com a sua cara e fazer maldades. Aqui é o Drake, e no vídeo de hoje do Abismo do Medo, nós iremos acompanhar a polêmica vida de Chris Chan, falando sobre o bullying que ele sofreu na internet, passando por sua transição de gênero e terminando com a prisão dele após um crime envolvendo sua própria mãe. Nó, peraí, pesado, hein? Rabbit Roll é um termo originário da língua inglesa, que uma boa parte das pessoas não sabem o que é. Porém, elas com certeza já se depararam com algum na internet, e isso inclui você também. Se nós formos procurar a tradução da palavra Rabbit Roll, vamos ver que não é nada mais do que a toca do coelho, aquela mesma que a Alice caiu, indo parar em um mundo completamente desconhecido, o País das Maravilhas. E é basicamente assim que acontece. Você está navegando pela internet e encontra um assunto que pode ser polêmico, bizarro ou muito interessante. Então você começa a pesquisar cada vez mais, indo mais fundo na toca do coelho. E a cada nova descoberta, você fica mais grudado na tela do celular ou na cadeira do computador. E foi praticamente isso que aconteceu comigo quando eu comecei a pesquisar sobre esse cara. Christopher Weston Chandler nasceu em 24 de fevereiro de 1982. Ele tá com a mesma camiseta? Ah, não. Nossa, é bem parecido com a roupa que ele tava. Na comunidade de Rockersville, que estava localizada no estado americano da Virgínia. E quando o Chris tinha aproximadamente 1 ano e meio de idade, a sua mãe Bárbara decidiu contratar uma babá para cuidar da criança. Certo. Feliz aquele que consegue ter uma rede de apoio aí. Às vezes os pais têm que trabalhar, essas coisas. Provavelmente porque ela precisava trabalhar. Nossa, o carbono é evidente. E não tinha nenhum parente que pudesse ficar com o Chris, ou porque ela precisava de um descanso e de um tempo livre para resolver outros assuntos. Mas ao contrário do que a Bárbara imaginou, seu filho não estava em boas mãos. Isso porque a babá que ela contratou basicamente trancou o Chris em um closet porque ele estava incomodando. Nossa, o negócio começou pesado, não? Por mais que o garoto aparentemente não tenha sofrido nenhum dano físico, ele ficou traumatizado e parou de falar com todo mundo até que completasse 7 anos de idade. Mas passando agora para o pai do garoto, Robert era um homem corajoso e que gostava bastante de trabalhar. Ele serviu o exército americano e chegou a lutar na Guerra da Coreia, que aconteceu no início da década de 50. Além disso, o Robert também atuou na maior parte da sua vida como engenheiro formado, trabalhando na General Electric, no setor de produção de plástico. Olha só, empresa grande. Já viram esse logotipo? Com certeza já. Porém, quando o Chris nasceu, Robert já era quase um senhor de idade, com 55 anos. E por conta disso, o cara não tinha a disposição necessária para educar e criar uma criança. E talvez esse tenha sido um dos maiores problemas. Muita gente fala isso, principalmente pais, mais do que mães ainda, falando que, eu não quero ser pai muito velho porque eu não vou conseguir acompanhar meu filho, correr atrás e tudo mais. Levariam a um desfecho trágico anos depois. Mas seguindo com a ordem cronológica dos fatos, quando Chris começou a frequentar o jardim de infância e depois o ensino fundamental, ele conheceu uma garota chamada Sarah Nicole Hammer. Os dois tinham a mesma idade, e supostamente ela o ajudou a enfrentar a timidez e a ser alguém mais sociável. Só que em uma certa ocasião, Sarah disse para Chris que tinha uma fantasia escondida embaixo da casa dele, e quando o garoto se deitou no chão e rastejou até lá para procurar, Sarah simplesmente trancou a saída e deixou o coitado preso embaixo da casa. Nossa, cara. Imagina o trauma. Ele já tinha vivido isso na infância e foi lá e fez de novo. Parabéns, Sarah. Em um outro dia, Sarah tentou convencê-lo a colocar uma madressilva na boca, sendo essa uma planta venenosa. Que amiga. Meu Deus. Parabéns aí. Olha a malícia que ela tinha. Porém, infelizmente, os pais do garoto perceberam a tempo e avisaram ele dos perigos de fazer isso. E apesar de Chris ter dito que Sarah era sua amiga e que ela o ajudou, provavelmente a garota só queria mesmo zoar com a sua cara. E como ele era bem inocente, acreditando em tudo que diziam, deve ter pensado que tinha uma amizade verdadeira com a Sarah. Olhando assim pra aparência, parece ser uma criança muito introvertida e muito sofrida, né? Como o Robert ganhava um ótimo salário como engenheiro, ele conseguiu dar uma excelente vida para o Chris. O garoto tinha uma coleção de brinquedos. Nó, meu Deus, sonho de toda criança
crianças da década de 90. Olha isso, quanta coisa, cara. Jogos e os videogames mais modernos da época, como o Sega Saturn, Super Nintendo e um Game Boy. Inclusive, o Chris desenvolveu um grande amor por 2 jogos em específico, o Sonic e também os games da franquia Pokémon. É, todo mundo, os jovens da década de 90 aí, todo mundo. Existe um detalhe da vida do Chris que eu deixei para mencionar apenas agora, e logo vocês entenderão o porquê disso. Acontece que o garoto nasceu com autismo, e apesar de eu não ser nenhum especialista no assunto, ao que tudo indica, o nível do Chris está entre o 2 e o 3. E aparentemente é o nível 3 mesmo, pois enquanto a gente fazia as pesquisas sobre o assunto, encontramos que os autistas de grau severo podem apresentar uma comunicação inexistente, não conseguindo ou se recusando a falar, como naquele período em que o garoto ficou traumatizado ao ser trancado no closet pela babá. Já quando o Chris estava na 4ª série, ele teve uma espécie de ataque por conta do seu autismo, talvez ocasionado pela provocação de algum coleguinha. Então, para tentar acalmá-lo, o diretor e mais alguns professores da escola colocaram o Chris deitado no chão e começaram a segurá-lo com bastante força para que não se levantasse. Eles também gravaram um áudio de todo o acontecido, porque sabiam que poderiam ser processados por isso. Nossa, imagina só. Olha como que eles eram despreparados para lidar com a criança com autismo, porque a criança em crise e o pessoal lá segurando. Imagina, ele ficou mais transtornado ainda no meio da crise. E no áudio era possível ouvir o Chris chorando e gritando bem alto, enquanto os professores tentavam fazê-lo parar com aquilo. E depois que o Robert e a Bárbara souberam o que aconteceu, eles abriram um processo contra a escola, mas aparentemente não deu em nada, e o caso acabou sendo arquivado pela justiça. Mas como naquela época, o autismo não era tão conhecido como é hoje em dia, e os professores e nem o diretor sabiam lidar com a situação da melhor forma possível. É o que deu a entender. Vamos pensar que aqui, ele nasceu em 82, ele deveria ter o quê? Nessa ocasião, ele já estava no começo da década de 90, o pessoal não sabia lidar mesmo. Eu acho que muito se fala sobre o autismo e os níveis de suporte nos últimos 20, 15 anos, talvez até menos do que isso. Até porque eles nem deveriam ter recebido o treinamento necessário para cuidar de um aluno com essa condição. Já quando o garoto tinha por volta dos 11 anos de idade, Robert o levou ao shopping para ver uma sinfonia de animatrônicos. Meu Deus, que coisa tenebrosa, não? Eu teria medo. Eu tenho certeza que os olhos dos ursinhos tudo mexe assim, pra cima e pra baixo. E após ficarem um tempo esperando na fila, quando finalmente chegou a vez do garoto, o famoso compositor chamado Leonard Bernstein, que estava operando os animatrônicos nesse dia, acabou cometendo um erro e chamou o Chris de Christian, ao invés de dizer Christopher, que era o nome completo do garoto. Nossa, um erro comum, normal. Só que por algum motivo, ele gostou tanto desse nome que pediu várias vezes para que seus pais mudassem no cartório. E depois de tanta insistência, eles concordaram, já que não faria tanta diferença no fim das contas, visto que chamavam ele apenas de Chris. Fora que os dois homens são bem parecidos. Nossa, ele mudou por conta do compositor, que errou o nome dele. Eu achei que ia ficar pistola com o negócio. Falou, o quê? Tá maluco? Meu nome é Christopher, pô! Mas não foi, mudou pra Christian, que legal. Interessante é que esse acontecimento rendeu uma notícia para o jornal da época, mostrando mais uma vez que o garoto era de fato um Truman da vida real, com toda a sua história sendo documentada do início ao fim. Já esse pequeno trecho da matéria diz o seguinte: Christopher é uma criança autista de alto funcionamento. E embora intelectualmente sua idade seja de 12 ou 13 anos, socialmente ele está em torno de 7 ou 8 anos. Ele tem alguns problemas de comportamento com seus colegas, e se relaciona melhor com crianças que são alguns anos mais novas que ele. Olha só, ele pode ser que seja nível 3 mesmo. Até que algum tempo depois disso, Chris entrou na adolescência e teve que se mudar para a cidade de Richmond para cursar o ensino médio em uma nova escola, provavelmente porque a sua anterior só ia até o fundamental. E aí, ele e Sarah, aquela sua amiga de infância, ficaram alguns anos sem se encontrar novamente por conta da mudança. Não é possível, ele voltou a se encontrar com a Sarah. A Sarah demônia. Justamente quando Chris estava desenvolvendo uma espécie de amor pela moça, que obviamente não era algo correspondido por ela. Ele até descreveu a Sarah como tendo a aparência da Britney Spears quando era mais nova. Mas nossa, a mulher destruiu o coração desse menino. Imagina, quase que literalmente destruiu esse menino, porque tava disposta a dar uma flor venenosa pro moleque. Além dos videogames, o jovem desenvolveu uma outra paixão. Ele gostava bastante de desenhar, só que infelizmente Chris não era tão bom nisso. Ah, claro que era, olha só. Quem não viu os meus desenhos ainda, tá muito bom esse desenho. Os seus desenhos ficavam com uma qualidade um tanto duvidosa, tipo esses que ele fez da Sarah. Até que em um projeto escolar, o professor pediu para que os alunos desenhassem, e Chris pretendia fazer um desenho de algum personagem da Sega ou da Nintendo, pois era algo que ele gostava bastante. No entanto, o professor não permitiu por questões de direitos autorais. Direitos autorais na escola? Você tá de sacanagem, é sério? Qual que é o sentido disso? Na escola, deixa o moleque desenhar o Sonic. Ainda mais se tratando da Nintendo, que há uns 7 ou 8 anos atrás, literalmente estava dando strike em quem postasse gameplay dos seus jogos. Então, para não acordar com os advogados da Nintendo batendo na sua porta, Chris decidiu criar uma paródia. Ele basicamente fez um personagem que era 50% Sonic e 50% Pikachu. É o Sonichu, que da hora, velho, criativo. Que se chamava literalmente Sonichu. Já no começo dos anos 2000, Chris estava com 18 anos de idade e voltou a morar no
seu bairro natal. E mesmo tendo reencontrado Sarah, a amizade entre eles acabou daquele ponto em diante, pois a garota havia se tornado popular, enquanto que Chris era considerado um nerd e estranho pelos outros jovens da sua idade. Olha, isso daí é livramento, tá, Chris? Ela não te merece. Essa mulher é uma cobra, uma víbora. Isso daqui não é papo de Red Pill, não. Pelo amor de Deus, não é sobre isso, não. É que essa mulher tem um histórico com ele. Nessa mesma época, seus pais tinham se aposentado e, teoricamente, teriam mais tempo disponível para ajudar seu filho com autismo. Porém, Robert estava com 73 anos de idade e desenvolveu um problema no coração. E Bárbara tinha apenas 59 anos, porque era bem mais nova do que seu marido quando se casaram. Mas dando continuidade com aquele projeto escolar, Chris decidiu criar uma história em quadrinhos do Sonic Chu, em que o personagem começaria a se relacionar com a Rosa Chu, que aparentemente é baseada nessa boneca rosa chamada de Amy Rose. Ah, Valentina adora a Amy. Faz sentido, o cara criou toda uma historinha, que da hora. E até esse momento, não teria nada demais. Afinal, seria... Que da hora, hein? Criou todo um romance, um dorama. apenas um jovem com autismo fazendo o que ele gosta. Só que existem dois grandes problemas nisso tudo, já que após criar os personagens, o autismo do Chris piorou bastante. Ele achava que o Sonic Chu realmente existia, e que todos os personagens estavam vivendo em uma dimensão alternativa, que somente ele poderia acessar e ver. Nossa, olha só, ele criou o próprio mundo paralelo. Como o Chris nunca havia se relacionado com nenhuma garota, ele começou a satisfazer suas fantasias dentro dos quadrinhos, como por exemplo nesse que o Rosa Chu está dando uma relaxada com o Sonic Chu. É claro que isso está censurado no vídeo. Além disso, Chris também se desenhou no quadrinho, usando seu tão conhecido moletom listrado. Já o segundo problema foi que a partir do momento em que o Chris começou a publicar os quadrinhos na internet, muitas pessoas viram e começaram a zoá-lo, encontrando uma oportunidade de brincar com a vida e com os sentimentos de um autista. Cara, isso daqui é desastroso pra uma criança suporte 3 aqui. Quer dizer, vamos falar que ele é um adulto, mas como foi citado anteriormente, a idade social dele com certeza ainda é de uma criança. Então, ele ter acesso à internet, as redes sociais e sofrer bullying, nossa, é desastroso pra vida de um autista nível 3. As histórias foram publicadas em um site que o próprio Chris criou, usando os conhecimentos em programação que aprendeu nas aulas de informática da escola. Como o jovem não era um programador experiente que trabalhava nesse mercado, o site acabou ficando bem ruinzinho. E foi a partir desse momento que o termo troll entraria para a vida de Chris, e não sairia nunca mais. E basicamente um troll é uma pessoa que faz várias pegadinhas com os outros, também chamados de trollagens, e geralmente elas são feitas através da internet. Eu acho que ele foi o primeiro cara que sofreu cyberbullying em massa, porque a internet é um ambiente muito hostil. Então, com o objetivo de publicar um resultado na internet para fazer os outros rirem, humilhando ainda mais a pessoa vítima da trollagem. Mas como o Chris era um autista de nível avançado, ele atraiu uma grande quantidade de trolls na internet, que transformaram a vida do coitado em um inferno. Inclusive, esse pessoal chegou a hackear o site dele várias vezes. E mesmo que algo assim irritasse qualquer um, Chris tomou a pior decisão de todas. Ele decidiu responder os seus trolls, dando ainda mais atenção para eles. Nossa, cara do céu, esse negócio tá escalando de um jeito muito... Chris chegou até a gravar vários vídeos, respondendo às pessoas que estavam lhe zoando na internet. Porém, os trolls usaram essas gravações para conseguir mais material, e assim continuar com as piadas e a importunação. E em uma certa ocasião, um desses caras criou um perfil falso com o nome de mulher, e começou a conversar com o Chris. Que moleque maquiavélico, se fuder. Meu Deus, que raiva. Se quisesse se relacionar com ele, pedindo para que o jovem lhe enviasse o medalhão do Sonic Chu, que o Chris havia feito e que sempre estava usando em seu pescoço. Mas apesar de amar aquele medalhão, um dos maiores sonhos do jovem era arrumar uma namorada. Então por isso ele enviou o objeto sem pensar duas vezes, até que algum tempo depois, nos fóruns em que zoavam o Chris, surgiu o vídeo de alguém destruindo o medalhão, provavelmente o cara que fingiu ser uma mulher. E nesse período, o Chris conheceu uma jovem chamada Megan Schroeder, só que essa aí era realmente uma mulher de verdade. A troco do que a pessoa fez isso? Quando eu falo que a internet é um mundo hostil, é porque é mesmo. O ensino médio, a escola é um ambiente tenebroso. Pessoas que não têm aí um mínimo de cuidado e empatia com o próximo. Você vai encontrar muitas pessoas assim, que estão dispostas a fazer o bullying só pra ter popularidade e ser socialmente aceito da pior forma possível. Eu falo isso porque eu já fui uma pessoa ruim, mas eu tinha o quê? Os altos dos meus 8, 9 anos de idade. Então, eu era muito zoado, mas eu também zoava muita gente. Era socialmente aceito dentro da escola. E até hoje eu acho que é, né? Infelizmente. Eu espero que menos do que da minha época, que já era terrível. Chris conheceu a Megan em 2004, em uma loja de quadrinhos e videogames chamada The Game Place. E por mais que Megan tivesse deixado bem claro desde o começo que só queria ser sua amiga, ainda assim Chris acabou confundindo as coisas. E ele tentou avançar os sinais várias vezes. Muita gente não entende. Isso daqui é uma coisa que eu vou ser bem específico. A maioria dos homens. Mulheres podem sim se apaixonar e sofrer de paixonite aguda, mas
mas eu acho que é muito mais comum você ver um jovem tentar alguma coisa e confundir mais as coisas. Daí é o famoso friendzoner, né? Até que chegou em um ponto em que a garota se irritou e brigou com ele. E dá pra ver nessa foto que a Megan está bem desconfortável. Já em um vídeo postado no seu canal, Chris fez uma montagem romântica dele ao lado da garota e teve que remover quando ela descobriu e pediu pra ele retirar. Mas mesmo que estivesse chateada, Megan ainda era amiga do Chris. No entanto, ela decidiu desfazer completamente a amizade quando descobriu que o cara estava fazendo desenhos impróprios dela. Já depois que a Megan cortou os laços, Chris desenvolveu um ódio mortal por ela, como se ele mesmo não fosse o culpado pela forma como as coisas terminaram. Além disso, o cara também publicou esse desenho em que a Megan chorava com a cabeça encostada no peito dele, que estava com saudades, e que sentia medo de perder a sua amizade. E eu acredito que depois dessa, deu pra vocês perceberem que o Chris acaba causando mal para muitas pessoas por conta do autismo, mesmo que ele não tenha ideia de que está fazendo esse mal. Exatamente, eu acho que é muito por conta do suporte mesmo, que ele não tem, aparentemente. Conforme o Chris ia crescendo e se tornando um homem adulto, os seus pais ainda o tratavam como uma criança. Eles gastavam uma verdadeira fortuna com brinquedos e várias outras coisas. Um belo exemplo disso é essa foto do quarto do Chris, que literalmente não tinha espaço nem para colocar uma caneca de café sobre a mesa. Cara, olha isso, quanta coisa. Aquele já era um homem adulto, olha quanta coisa que ele tinha. E no seu quarto, ele construiu uma espécie de santuário para a Megan, com desenhos que fez da jovem, e também bonecas femininas como a da Hello Kitty e do My Little Pony. E lembram daquela loja de quadrinhos e videogames que ele conheceu a Megan? Então, no verão de 2008, Chris conseguiu a façanha de ser permanentemente banido do local. O que esse cara fez? Ele estaria se comportando de forma inadequada e teria recebido várias advertências antes de ser expulso, com o banimento tendo sido a última opção do gerente chamado Michael Snyder. Só que ao invés de respeitar a decisão, Chris começou a perseguir o gerente, tentando com um carro. Nó, o cara era vítima e virou vilão da própria história. E os dois até foram parar no tribunal, com o cara recebendo uma medida protetiva de que não poderia chegar perto do Michael, e consequentemente da loja onde o cara trabalhava. No entanto, o Chris não admitiu que passou dos limites. Na verdade, ele culpou a Megan, que na sua cabeça teria planejado uma conspiração junto com o Michael, para fazê-lo ser banido permanentemente da loja. Nossa, olha a pira que esse moleque entrou. Já a partir de 2007, Chris começou a ser ainda mais conhecido, depois que tiraram uma foto dele escondido e sem a sua permissão, postando na internet apenas para zoar a aparência do cara. Visto que o Chris estava acima do peso, usava um colar do Sony Shoe e também uma camisa listrada, que é considerada uma peça de roupa comum entre os nerds. E durante todo esse tempo, os trolls não pararam de se divertir às custas do Chris, até que em 2009, parecia que as coisas iriam mudar porque uma garota bonita finalmente se interessou por ele. Então, Chris e essa garota chamada Emily marcaram de se encontrar no shopping, e dessa vez, ela era de fato real, e não apenas um homem se passando por uma mulher como naquela pegadinha anterior. Vamos ver se vai dar certo agora, mas algo me diz que esse negócio vai desandar? Vamos ver. Mas como o Chris não sabia como desenvolver uma conversa legal e interessante, ele decidiu trazer o seu pai no encontro, o que é bastante engraçado. Ai, meu Deus. Imagina a situação, você levar o seu pai pro encontro com a cremosa. E eu fico imaginando a reação da Emily. E aí, na maior parte do encontro, Chris ficou calado enquanto seu pai conversava com a Emily. E o Robert falou sobre diversos assuntos com a garota, como seu antigo trabalho de engenheiro e também a sua participação na Guerra da Coreia. Aquelas histórias contando todos os louros de sua vida, todos os episódios e tudo mais. Que coisa cabulosa. Já a Emily se mostrou bastante educada e simpática, dizendo que não era muito boa em matérias de exatas e por isso escolheu cursar jornalismo. E digamos que o Chris falou algumas coisas que uma garota não gostaria de ouvir no primeiro encontro, revelando que a sua artista favorita era a Britney Spears e que gostava do anime Sailor Moon. Mas quando o Robert saiu e finalmente os dois tiveram a chance de ficar a sós, do nada apareceu um cara usando uma fantasia de Pickles e roubou a Emily do Chris, indo assistir um filme no cinema do shopping junto com ela. Que isso, cara? Que pessoal maquiavélico. Eu acho que ela tava de complô então com o rapazinho com o Pickles aqui, o Pickles humano, deixando o cara sozinho no local do encontro. E mais tarde, quando as imagens de alguém filmando o encontro foram publicadas, Chris percebeu que tudo não se passava de uma trollagem. A Emily nunca pretendeu ficar com ele e só estava ajudando os trolls a zoá-lo. Além disso, o cara vestido de Pickles publicou um vídeo que zoava o Chris. Até que em 6 de setembro de 2011, Robert, que estava com 84 anos de idade, fez a sua passagem e deixou esse mundo. Tadinho. Era uma pessoa tão boa pro filho, tava ali contando da Guerra da Coreia, das coisas. Faleceu devido a um ataque cardíaco. E mais tarde, o Chris diria que os trolls causaram esse ataque do seu falecido pai, porque ele ficava preocupado e triste sempre que usava a internet para fazer mal ao seu filho. Porém, é claro que a explicação mais plausível é que o Robert morreu por conta da idade mesmo, e também pelos problemas no coração que ele já estava carregando há alguns anos. A única certeza que temos é essa, que um dia não estaremos mais aqui. Então, após o seu pai falecer,
Chris passou por uma transição de gênero, se identificando agora como mulher, e não mais como um homem. Olha só, reviravolta, não? Ele não era mais o Christian, e sim a Christine. E juntamente com isso, a Chris deixou seu cabelo crescer, começou a usar roupas femininas, e até mesmo mudou um pouco o seu tom de voz. Além disso, ela também abraçou o movimento LGBT, participando de eventos dessa causa, e inserindo personagens gays no seu quadrinho do Sonic 2. E agora, sem a ajuda do Robert, Eu vou falar aqui precisamente sobre a transição aqui de gênero do Chris para Christian. Aqui, neste caso, eu acho problemático. E eu vou te explicar por quê. Não tô sendo transfóbico nem nada do tipo, tá bom? Mas eu acho que o Chris, de fato, estava perdido ali. Eu acho que ela estava procurando ser socialmente aceita. De alguma forma, não sei. Me parece muito a ver com frustração. É diferente. Até porque a gente estava vendo desde o começo, ele por muitas vezes se interessava e se apaixonava por mulheres. Então, eu não sei mesmo. Mas é muito complicado e polêmico hoje você dar a sua opinião. Nesse caso aqui, eu tenho esse meu palpite. Não acho que ele fez essa escolha consciente. ela e a sua mãe Bárbara começaram a passar por dificuldades financeiras, visto que Chris aparentemente nunca trabalhou na sua vida inteira, e nem pretendia fazer isso. Então ela basicamente sobreviveu com o dinheiro que as pessoas lhe doavam na internet. Nossa, fazendo live na Twitch? Bom, parece que é, né? Fora que a Bárbara também recebia uma espécie de auxílio do governo, porque estava sofrendo com uma doença degenerativa, e não era mais a mesma mulher de antes, tendo dificuldades para raciocinar e fazer coisas simples. Ela envelheceu bem, olha como que o tempo é cruel. Já nessa época, a Chris se envolveu em várias outras polêmicas, e dessa vez os Trolls não tinham feito nada, e na verdade era apenas ela se comportando como uma criança mimada. Como nesse vídeo em que a Chris está zoando o sotaque dos indianos dentro de um restaurante de comida indiana, ou essa em que ela ataca com um spray de pimenta um funcionário da GameStop, uma loja de videogames norte-americana, e tudo porque fizeram uma pequena alteração no Sonic, mudando a cor do braço do personagem. Nossa, desvirtuou total. Como consequência disso, Chris teve que responder pela e precisou pagar uma fiança para não ficar presa. E agora, passando para agosto de 2018, a Chris estava participando de um evento chamado Too Many Games, que reúne várias pessoas famosas, como por exemplo, dubladores e youtubers de sucesso. Mas ao invés de aproveitar o espetáculo, ela decidiu tentar beijar um cara à força. Como essa história piorou? O negócio desandou de um jeito. Denunciou o acontecimento para os funcionários do evento, que tomaram a decisão de expulsar a Chris do local. Porém, ela fez toda uma cena e se recusou, ficando deitada no chão sem falar com ninguém. Até que mais recentemente, Chris começou a vender várias coisas em seu website, como por exemplo, um desenho por $1000. Esse Sonic. Ficou bom, acho que vale sim. o primeiro desenho que ela fez do Sonic. E tudo isso pela quantia de $1000. Só que deve valer a pena no fim das contas, já que vem com esse certificado de autenticidade. Se for ver um crochê, um papel crochê mais gramatura maior, um verniz localizado nas bordas e na letra. Não é qualquer certificado. Para poder provar para os outros que realmente é o detetor do primeiro desenho feito por ela. Já cada revistinha em quadrinhos vale $30, e o preço do medalhão do Sonic 2 pode variar entre $40 a $100. Artesã, né? Ficou bom. Sendo que na seção de perguntas e respostas desse mesmo site, Chris alega ter superpoderes. Porém, algo bem polêmico que a Chris criou nos últimos anos foi uma personagem LGBT chamada Jesus Christine Weston Chandler Sonic 2 Prime. Olha o nome! Misturou todos, assim, ó. Colocou numa pessoa só. Legal. E aparentemente essa personagem seria a reencarnação de Jesus Cristo em uma forma LGBT e feminina. Nossa, eu não sabia. Ah, tá. É porque tinha Jesus no começo. Eu não entendi muito bem essa história, porque é basicamente uma coisa louca e confusa. Mas aparentemente a personagem representaria a própria Chris dentro dos quadrinhos, desde que ela fez a transição de gênero. Então seria ela própria dizendo que é a reencarnação de Jesus. Ela tá sofrendo demais. É uma pessoa em constante dor. Mas passando para 2021, Chris chegou no fundo do poço, fazendo algo abominável. Em uma das conversas com um desses trolls que gostava de enganá-la, Chris admitiu que estava tendo relações sexuais com sua própria mãe, que era uma senhora de 74 anos de idade e que sofria de demência. Porém, o que ela não sabia é que a pessoa estava gravando toda a conversa e que mais tarde postaria a gravação no YouTube. Nossa, embrulhou o estômago agora. Qualquer coisa aleatória que aparecer aqui agora é possível. Asking. I know that's probably personal. You have to answer, but how is the sex? I'd say it was satisfactory. It took a while. It took a few tries to. It took a few tries. Yeah, she is older. And plus, also, she's very understanding about the whole thing as well. I was direct with her, still direct and honest with her. I made sure that obviously, I'm never gonna propose marriage to her at all because we're already daughter. Mother and daughter. You know, they say there's no stronger bond than a mother and her daughter. Sorry? We've been doing it every third night, and the first night being on June 27th. Oh, you have a routine. Oh. Yeah. Well, at least you have a stable relationship, because you know it's not gonna end. Like, if anything happened, you'd still be, you know, you'd still be mother and daughter. It's not. Mas olha que entrevistadora também, FD
Porque assim, do jeito que ela pergunta, ela meio que assim, cutuca e fala assim, olha, mas meio que vocês nunca vão terminar. Vocês estão num relacionamento estável, no final das contas. A partir do momento que se vocês terminarem, você vai continuar sendo mãe e filha. Meio que alimentando essa narrativa absurda da Christine. Mother and daughter, or do you guys act more like, you know, lovers? When, like, say you come home from, you know, the supermarket and you see Barbara, would you say, hey, sweetheart, or do you say, hi, mom? Yeah, I haven't called her mom in quite some time now. Oh, really? So yeah, I'm more often calling her love at this point. Então, depois que toda a polêmica se espalhou e várias pessoas começaram a criticar a Chris, ela fugiu de casa com medo de sofrer uma retaliação ou de ser presa pela polícia. Pois como a sua mãe era uma senhora doente e indefesa, isso poderia ser caracterizado como uma relação não consensual e forçada. Com certeza absoluta. Eu quero de verdade acreditar que isso daqui não é verdade. Que assim, ela disse isso no intuito de chocar, qualquer coisa que seja. Mas a gente tá no mundo real e a gente sabe que monstruosidades acontecem. Só que mesmo tendo se escondido em um hotel, a polícia achou a Chris e efetuou a prisão. E nesse dia ela disse que o seu marido, que morava em uma outra dimensão, estaria socando os policiais para defendê-la. E até perguntou se os agentes estavam conseguindo sentir o soco. Além disso, vários trolls cercaram o hotel para ver a Chris sendo presa, o que deixou os policiais surpresos. Que coisa mais louca. Ela criou esse mundo paralelo e nesse mundo paralelo ela estava sendo defendida pelo seu marido, que provavelmente é o Sonny Chu, e que estava socando policiais. Porque eles nunca tinham visto uma multidão tão grande que apareceu do nada para ver a prisão de alguém. E o mais engraçado é ela dizendo para o policial dentro do carro que tinha descoberto uma nova espécie de Pokémon. E o cara nem sequer sabia que o diabos era um Pokémon. Fora que a Chris pensou que algumas daquelas pessoas apareceram para dar apoio a ela, quando na verdade eles só estavam zoando mesmo. E aquele sujeito agradecendo o policial pelos serviços prestados também arrancou algumas risadas de mim. E na verdade eu nem sei como essas pessoas ficaram sabendo, mas eu acho que tinha alguém observando o local que ele ficou e avisou todos os outros. E segundo o site Daily Mail, Chris ficou presa em uma cela feminina, juntamente com algumas mulheres. E isso aí é uma questão bem polêmica, pois a Chris estava respondendo por uma acusação de crime sexual contra uma mulher. Exatamente. E aí, em relação a isso, o que fazer, né? Então o correto seria ela ficar presa em uma cela separada. No entanto, a Chris está solta hoje em dia. Ela continua postando os vídeos e fazendo lives no seu canal do YouTube. Inclusive, em uma dessas lives, ela mostrou como é todo o processo de criação dos quadrinhos e também continua com aquela pilha de que é a reencarnação de Jesus. Inclusive, em outubro de 2023, Chris postou um vídeo de 8 minutos de duração, onde ela se defende das acusações, dizendo que nunca se relacionou com a sua mãe. Mas apesar de tudo que aconteceu, a lição que podemos tirar de tudo isso é que as pessoas que nascem com autismo realmente necessitam de uma criação e educação especial. É o que a gente tava falando. Ela tá solta e continua fazendo live. E infelizmente, Robert e Bárbara não conseguiram dar para a Chris, pois se tivessem a encorajado a ser uma pessoa melhor apesar das dificuldades que tinha, e tivessem um acompanhamento psicológico para isso, ela não teria se envolvido em tantas polêmicas, e hoje em dia poderia ter uma vida mais digna. Fora que os trolls também tiveram uma grande participação nisso, já que a cada trollagem, Chris ia ficando com a saúde mental mais e mais debilitada. Bullying a vida inteira, não teve acompanhamento. Precisava ter. Aparentemente os pais amavam, mas também não sabiam lidar com isso. Nasceu numa época onde o autismo ainda era uma coisa desconhecida. Precisou fazer um acompanhamento psicológico adequado e não foi feito. E talvez aqueles ataques de raiva contra o funcionário da GameStop e também do gerente da outra loja poderiam ter sido evitados se Chris não tivesse sofrido importunação dos trolls durante tanto tempo. E eu não estou dizendo que ela é uma inocente nessa história, e sim que o comportamento de várias pessoas contribuíram para que as polêmicas acontecessem. Fora que até hoje alguns ainda insistem em continuar com as trollagens, achando que tudo é uma mera piada. Ela tem culpa? Tem, por ser uma pessoa adulta hoje, mas o que levou ela a chegar até aí e potencializou esse quadro é todo o ecossistema, né? Na realidade, Chris pode voltar a cometer outro crime, e talvez um ainda mais sério. Eu acho que a solução para tudo isso seria ela começar a se tratar com um psicólogo, já que a Chris está piorando bastante, ao ponto de achar que é casada com um dos personagens que criou, e que vive em uma dimensão alternativa. Mas apesar dessa acusação de crime sexual, Chris aparentemente ainda está morando com a sua mãe, e ao que tudo indica, não teve mais nenhuma prova a não ser a ligação telefônica, pois se tivesse, Chris teria permanecido presa. Que historinha, hein? Parabéns aí pro narrador do Abismo do Medo. Gostei da história envolvente, quer dizer, me prendeu a história, gostei e não gostei. É muito triste isso, é muito triste mesmo, saber que uma pessoa cresceu aí, sofrendo todo tipo de bullying possível e deu o que deu agora. Só escândalo atrás de escândalo e tudo mais. Até o próximo episódio, não deixe de curtir, comentar e compartilhar.